Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção, você que me ouve agora do outro lado, aonde eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te visitar, aonde quer que você me ouça. O Espírito de Deus vai falar ao teu coração. Você vai perceber aqui a importância de perdoar e de ser cheio do Espírito Santo. A importância de ser cheio da presença de Deus. Até porque alguém, quando torna-se cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, tem facilidade em perdoar. Porque alguém que tem o Espírito Santo, que é cheio da presença, tem sensibilidade a perdoar as pessoas, sensibilidade de espírito, porque não perdoa pela natureza humana, mas pela natureza divina, ou precisamente falando, pelo poder do Espírito Santo, que foi exatamente o que aqui aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, diz assim: Ouvindo eles isto, enfureciu-se no seu coração e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu-se. Queridos irmãos, a Bíblia aqui, ela nos mostra a diferença que é alguém cheio do Espírito Santo e o que alguém vazio ou sem a presença de Deus é capaz de fazer. Esse Estevão que eu me refiro, ele tinha sido julgado à morte, condenado, sentenciado à morte na corte naqueles dias, no tribunal ou no sinédrio, como você preferir. Mas enquanto Estevão está sendo julgado no sinédrio, alguém havia comprado testemunhas falsas ou havia subornado pessoas para que testemunhassem contra Estevão. Mas enquanto estão sentenciando Estevão à morte, dentro do tribunal, adiante de todo mundo, Deus inocenta Estevão adiante de tudo e de todos. Enquanto estão sentenciando ele à morte, alguém olha para esse Estevão e diz assim: olha, Estevão, o rosto dele está brilhando, parece o rosto de um anjo. Isso aqui é Deus mostrando que quando alguém crê no amor de Jesus, ou quando a vida de alguém está sob o cuidado de Deus, você não precisa do cuidado do homem. Porque quando a vida de alguém está sob o cuidado de Deus, Deus, ele a cuida nos mínimos detalhes. Como foi com Estevão. Enquanto estava julgando a sentença na morte, o rosto de Estevão brilhava. Como o rosto de um anjo era transfigurado, ficou numa aparência angelical dentro do sinédrio. Deus inocentando ele adiante de tudo e de todos. Mesmo Deus inocentando, diz aqui no versículo 54, que as pessoas lhes rangiam-lhe os dentes de ódio de Estevão, de raiva, pelo simples fato de Estevão ser cheio do Espírito Santo e realizar sinais e maravilhas que outras pessoas não conseguiam. Por isso eu preciso lhe dizer, se você que me ouve é alguém que busca Deus, se prepare, o mundo vai te odiar. Muitas pessoas, a maioria, não é a minoria, a maioria vai te odiar, porque o mundo não aceita as coisas de Deus. Só que Jesus diz: antes de odiar a vós outros, primeiro odiaram a mim. E se odiar a mim, odiarão a vós outros também. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que tem a presença de Deus consigo, vai ser rejeitada por muita gente.
A pessoa que tem a presença de Deus consigo vai causar revolta na vida de outros, vai causar às vezes inveja. A pessoa que tem a presença de Deus em si vai causar discórdia na vida de outros. Não que alguém que tem a presença de Deus vai discordá-lo, mas é que as pessoas lá de fora não vai concordar com a pessoa que tem a presença de Deus naquilo que ela concorda. Então, você que está me ouvindo, se você não quer ser odiado, não pode buscar a Deus. Porque alguém que busca a Deus deve ter a consciência. O que não vai faltar é pessoa para te odiar, para te caluniar, para te trapacear. O que não vai faltar é pessoas para tentar te derrubar de alguma forma. Quanto mais a Deus você busca, mais o diabo vai usar pessoas para tentar te derrubá-lo, como tentou com Estevão. Mas Deus inocentou, mesmo Deus inocentando, as pessoas odiavam. Mas quando as pessoas odiavam, a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo, ou seja, ele não estava preocupado com o ódio das pessoas, com a opinião alheia das pessoas, com o que elas achavam ou deixavam de achar, porque o mais importante era a presença de Deus. O mais importante era o Espírito Santo. Se por um lado as pessoas odiavam, por outro ele era cheio do Espírito Santo. Se por um lado as pessoas não iam com a cara dele, por outro lado Deus o amava e muito. Se por um lado as pessoas tentavam lhe prejudicá-lo, por outro lado Deus a inocentava. Por um lado as pessoas tentavam condená-lo, por outro lado Deus livrava da condenação. Então você percebe aqui que Estevão não estava preocupado com a opinião alheia. Estevão não estava preocupado com os outros, porque Deus, por meio do Espírito Santo, já fazia a defesa do mesmo. E agora, no versículo de número 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus em Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Percebe que enquanto as pessoas estão apedrejando Estevão, Estevão está revestido de poder. Estevão está revestido com o Espírito Santo. Com a armadura do Espírito, ele não sente as pedradas, porque ele não está olhando para as pedradas, ele não está olhando para as circunstâncias, ele está olhando para Jesus. Os olhos dele estão postos no céu, ele está vendo os céus abertos e Jesus à destra do Todo-Poderoso. No versículo de número 58 diz assim, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Percebe aqui na palavra de Deus, a seguir, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe impute este pecado, e com isso adormeceu. Então, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a palavra diz que enquanto as pessoas lhe apedrejavam, ele estava olhando para as alturas, o céu estava aberto para ele, e ele vendo Jesus em pé, à destra do Todo-Poderoso. E ele ajoelhando, disse, Senhor, não lhe imputa este pecado, recebe o meu espírito. O que isso significa? Você percebe aqui que Estevão, mesmo no seu pior momento, mesmo na sua pior hora, ele está perdoando todas as pessoas que ele apedrejava e está pedindo que Jesus o perdoe de igual modo. Senhor, não lhe impute este pecado. Em seguida ele diz, recebe o meu espírito. E com essas palavras adormeceu. Então Estevão sendo apedrejado. Ele sendo apedrejado. Ele está olhando para o céu, vendo os céus abertos. Jesus, à destra de Deus, em pé. Ele ajoelhou e rendeu o espírito. Então, de joelho, ele venceu a dor. De joelho, ele venceu as pedradas. De joelho, Estevão venceu o ódio. De joelho, Estevão venceu a ira. De joelho, Estevão venceu o diabo. De joelho, Estevão venceu sua maior provação. De joelho. Ele de joelho, em espírito, sendo recolhido ao céu, quando ele rendeu o seu espírito. De joelho, ele está vendo os céus abertos. E de joelho, Jesus está à destra de Deus, em pé, esperando por Estevão, como se dissesse, aqui é um lugarzinho para você, Estevão. Em pé, ele está esperando por Estevão, como se dissesse, aqui você é bem-vindo. Em pé, ele esperava que Estevão chegasse para lhe dar as boas-vindas. Estevão de joelho, subindo aos céus. E Jesus em pé à destra de Deus, enquanto Estevão em espírito subia. Estevão está subindo em espírito, pelo poder do Espírito. E Jesus está em pé à destra de Deus, dando as boas-vindas a Estevão, em pé na porta, esperando por ele, esperando até que ele chegasse.
Porque de joelho, Estevão venceu as pedradas. De joelho, Estevão venceu o diabo. De joelho, ele venceu o seu pior desafio. De joelho, Estevão venceu sua maior provação. Que você possa trazer isso para si como exemplo e entender que só de joelho a gente pode vencer o mundo. Só de joelho podemos vencer nossos maiores desafios. Só de joelho podemos vencer a dor, inclusive o ódio, o pecado, a ira, o mundo. De joelho Estevão disse: Senhor, não lhe impute este pecado. Ele de joelho pediu que Deus a perdoasse aquele povo. Não lhe imputes esse pecado. Com isso rendeu o Espírito. Ou seja, ele está dizendo assim, enquanto está de joelho, ele está perdoando esse povo e está pedindo que Deus a perdoe de igual modo. Esse amor da parte de Estevão para com o povo. Estevão está demonstrando aqui amor. Estevão está demonstrando aqui misericórdia. Estevão está demonstrando aqui sinceridade, pureza de espírito para com esse povo. O povo está odiando ele. Ele está demonstrando amor para com esse povo. Senhor, não lhe impute este pecado. Com isso, adormece. Ele está dizendo, eu perdoo os que me apedrejam, perdoo eles também, que eles não sabem o que fazem. Mais ou menos isso. Então, de joelho, ele está subindo pelo poder do Espírito. E Jesus está em pé na porta, à destra de Deus, esperando a chegada de Estevão. Como se dissesse, você é bem-vindo ao meu reino. Como se estivesse esperando para dar as boas-vindas quando Estevão no reino chegasse. Por quê? Porque Estevão de joelho suportou até a última lágrima. De joelho suportou até a última gota de sangue. De joelho suportou a dor. De joelho venceu o adversário. De joelho, pelo poder do Espírito, foi levado ao céu. E Jesus em pé, à destra de Deus, esperava pela chegada dele para lhe dar as boas. Tudo de joelho na presença do Todo-Poderoso. De joelho você é mais forte. De joelho você pode. De joelho você vence. Com o joelho no chão você vence o adversário. Com o joelho no chão você vence o ódio. Você vence a ira. Você vence a discórdia. Com o joelho no chão você pode vencer suas maiores provações. Tá certo? Quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, eu oro por aqueles que me ouvem do outro lado. Visita este homem, esta mulher, cada pessoa que me ouve. Vai de encontro com cada um. E que haja, Senhor, a libertação, que o Senhor possa alcançar, para que haja, sim, meu Pai, transformação na vida de todos que me ouvem. Talvez alguém agora que me ouve com lágrima nos olhos, por conta das dores, os problemas familiares, preocupação. Mas o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que tem o bálsamo que cura, o refrigério para a alma. O Senhor é o Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem. Então visita este homem, esta mulher, e leva, meu Pai, esta pessoa a crer que de joelho eles são fortes. De joelho eles podem mais. De joelho nada poderá vencê-lo a esses que me ouvem. Mas de joelho você pode vencer suas maiores provações. Com o joelho no chão, você certamente sairá vitorioso. E a glória de Deus, de igual modo, será vista em sua vida. Eu peço isso ao Senhor. E assim já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Mas aonde você me ouve agora, quero que você entenda. De joelho, você é mais forte do que você imagina. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.